Santa Catarina chega a 1 milhão de cirurgias. Programa contempla procedimentos eletivos e emergenciais. TV Portuguesa encerra gravações de novela em solo catarinense. Produção leva paisagens do estado para o mundo. Mulheres reunidas contra o feminicídio. Manifestação ocorre em mais de 180 cidades paranaenses. Santa Catarina investe 21 milhões de reais em obra contra enchentes no Alto Vale. Governo vai desassorear mais de 13 quilômetros de rios em Rio do Sul. Bolsonaro se nega a falar com a imprensa. Ex-presidente é alvo de novas ações do STF. Donald Trump fecha acordos comerciais com Filipinas e Japão. E você vai ver ainda. Fãs prestam últimas homenagens a Ozzy Osbourne na Inglaterra. Essas e outras notícias a partir de agora no Pix News. Olá, sejam todos bem-vindos ao Pix News desta quarta-feira, 23 de julho. Nós estamos ao vivo agora no horário de Brasília, 8h01. Santa Catarina chega à marca de 1 milhão de cirurgias efetuadas. A atual equipe de gestão da saúde no estado tem como meta zerar a fila. O coração de Marco Antônio voltou a bater em um novo ritmo esta semana. Com o quadril operado, deixou para trás anos de dor. Ele foi o paciente número 1 milhão a passar por uma cirurgia no Sistema Único de Saúde em Santa Catarina, depois de 2 anos e meio de esforço concentrado para atender quem espera. Para alcançar esse resultado, foram 650 mil procedimentos eletivos e 360 mil de caráter emergencial. Ele está realizando o sonho das pessoas, porque tem muita aí assim na fila do SUS desacreditado, né, que não acreditava mais, né, que nem eu era um que não acreditava que eu ia fazer a cirurgia, que eu ia ter que pagar essa cirurgia que é caríssima. Então, e ele não, ele veio para mostrar serviço, né, ele veio para falar, né, falar as coisas certas que nós temos que ouvir, né, e ele se bota no nosso lugar. Marco tem 47 anos e convive com dores desde os 7. Uma queda de bicicleta causou um desgaste no osso, que anos depois exigiria uma cirurgia de alta complexidade. O procedimento foi feito no Hospital Governador Celso Ramos, em Florianópolis. Ele estava na fila desde 2021 e há poucos dias recebeu a ligação que esperava há anos. De um dia para o outro, nós já estávamos aqui no hospital já, dia 8 foi marcada a consulta. Aí já viemos para cá, já fizemos uma consulta, já passamos pelo médico, já passamos fizemos um exame. No outro dia já passamos pelo anestesista. E ontem, 11 horas por aí, 10h30, aí me ligaram perguntando: a tua cirurgia pode ser amanhã? Nossa, na hora? Pode ser, vamos lá, vamos. Então, assim, está sendo muito rápido, muito gratificante. Casos como o de Marco representam uma realidade comum a muitos catarinenses que ainda aguardam por uma cirurgia. De 2022 para cá, o número de procedimentos eletivos com internação cresceu 92%. Foram mais de 83 mil somente nos primeiros 6 meses deste ano. O avanço é resultado de ações como a Tabela Catarinense, ampliação de leitos, modernização hospitalar e parcerias com a rede privada. Apesar da marca, a fila ainda existe. A meta agora é manter o ritmo e ampliar o acesso em todas as regiões, garantindo que histórias como a de Marco se tornem menos exceção e mais regra. Com aporte de 6,5 bilhões de reais, o programa representa o maior investimento estadual em saúde de toda a história. Agradecer muito, né, por tudo que vamos botar assim, essa últimas semanas aí, assim, da cirurgia aí, assim, desde com o seu resultado, né, atenção total, atendimento excelente. Então, só agradecer toda dúvida que nós tínhamos, foi tirado do papel, foi resolvido, toda pergunta que nós fazia, toda com resposta bem declarada, bem coisa, então só agradecimento.
Em Rio do Sul, Santa Catarina, foram anunciados novos investimentos para melhorar a estrutura do Hospital Samária e do Hospital Regional do Alto Vale, referência em alta complexidade na macro-região, especialmente em oncologia. Serão 6 milhões de reais destinados à construção de um bunker, uma espécie de sala blindada, que servirá de abrigo para o novo acelerador linear, que também está sendo adquirido com recursos de 10 milhões de reais do governo catarinense. Com esse repasse, os pacientes que necessitam de radioterapia não precisarão se deslocar até Blumenau para fazer o tratamento contra o câncer. A implantação do bunker e a futura instalação do equipamento fazem parte das ações do Estado para oferecer esse serviço diretamente em Rio do Sul. Esse acelerador linear nós liberamos anteriormente para que o hospital passe a fazer radioterapia. Hoje o paciente se desloca pela 470 até Blumenau, mesmo fazendo todo o atendimento contra o câncer aqui, quimioterapia, cirurgia, ambulatório, se ele precisa de uma rádio, ele tem que ir lá para Blumenau, para o Hospital Santo Antônio. A gente primeiro deu recurso do acelerador linear, o hospital está em tratativas para comprar pelo melhor preço possível, em torno de 10 milhões de reais, o acelerador linear, e agora a gente vai apoiar de uma maneira aí de mais de 90% do valor para a construção desse bunker. Hoje a gente formaliza e aí vamos contar muito com a celeridade do Hospital Regional do Alto Vale para que possa estar construindo com o máximo de celeridade, e aí construiu, botou o aparelho, a gente nem espera a portaria do Ministério, a gente bota para funcionar assim como a gente fez com o Joaçaba. A gente não espera, a ordem do governador é não esperar a portaria do Ministério, é liberar logo para o atendimento da população. Para o Hospital Samária, foram anunciados mais de 1,5 milhão de reais que serão destinados à reforma dos leitos de clínica médica e à reestruturação da ala de saúde mental. O Samária tem se destacado na realização de cirurgias eletivas e na oferta de leitos psiquiátricos para o Alto Vale do Itajaí. Com o recurso, os ambientes terão melhores condições para atender os pacientes. Hoje o governador assina a liberação de 1.600.000 reais para o Hospital Samária, com foco em revitalizar em torno de 20 leitos clínicos e readequar a ala de saúde mental. Então, ele vai ter mais capacidade para atender na parte clínica, na parte de saúde mental, melhorar a ambiência do hospital como um todo. É um hospital super importante, vem fazendo cirurgias eletivas, atendendo saúde mental, então é um grande parceiro. Os anúncios feitos em Rio do Sul integram as ações estratégicas lançadas pelo governador Jorginho Melo em 2023, que buscam expandir a saúde em todas as regiões de Santa Catarina. E o governo de Santa Catarina autorizou a liberação de mais recursos para o desassoreamento dos rios Itajaí do Sul e Itajaí do Oeste, no Alto Vale do Itajaí. A obra é considerada essencial para diminuir o risco de enchentes na região. Serão aplicados mais de 21 milhões de reais no desassoreamento dos rios Itajaí do Sul e Itajaí do Oeste, que atravessam o município de Rio do Sul e fazem divisa com Ituporanga e Laurentino. Autorizei agora mais 21 milhões para que a gente continue limpando, desassoreando, dragando o rio, para que a gente não tenha mais problema com aquelas enchentes que nos torturavam, nos assombravam. Enfim, então já gastamos mais de 15 milhões só aqui no rio Itajaí-Açu. Então agora estamos indo para outros municípios, também fazendo limpeza, também fazendo dragagem, porque eles se encontram por aqui, essas águas, e é por isso que nós temos que proteger. A intervenção integra o programa Proteção Levada a Sério e o Plano Estadual de Enfrentamento às Enchentes no Alto Vale. O serviço vai recuperar mais de 13 quilômetros de rios, sendo 7,4 no rio Itajaí do Sul e 5,9 no rio Itajaí do Oeste. Ações importantes que vão garantir o aumento da velocidade da água e a diminuição dessa água dentro do centro da cidade de Rio do Sul de modo especial. O Instituto Água e Terra, o IAT, divulgou o resultado da segunda operação de combate ao desmatamento ilegal da Mata Atlântica, no Paraná, de 2025. A força-tarefa ocorreu entre os dias 13 e 20 de julho em 12 municípios das regiões de abrangência dos escritórios de Irati, Guarapuava e Pato Branco.
Ao todo, foram lavrados 164 autos de infração ambiental, com a aplicação de mais de 4,5 milhões em multas, um acréscimo de 110% em relação à primeira operação, em maio. Houve ainda o embargo de uma área de 585 hectares, o equivalente a 600 campos de futebol. A ação contou com a participação de 22 servidores de núcleos do IAT em diversas cidades. A mais recente edição do Relatório Anual do Desmatamento no Brasil, divulgada em maio pela MAP Biomas, apontou a redução de 64,9% do desmatamento ilegal da Mata Atlântica no Paraná. Segundo o material, a área de supressão vegetal do bioma diminuiu de 1.230 hectares em 2023 para 432 hectares em 2024. De 2021 a 2024, a queda foi de 95%. Em 2025, os números estão nessa regra. De acordo com dados do IAT, houve diminuição de 35,6% na ocorrência de crimes ambientais contra a flora no primeiro semestre de 2025 no Paraná. Lembrando que quem pratica o desmatamento ilegal está sujeito a penalidades administrativas previstas em lei federal. O responsável também pode responder a processo por crime ambiental. A caminhada do meio-dia contra o feminicídio reuniu mais de 2.000 pessoas em Curitiba e marcou a mobilização em mais de 180 municípios do Paraná. O estado é o 5º do país em número de feminicídios. Mais de 2.000 pessoas se reuniram no centro de Curitiba nesta terça-feira, no Dia Estadual de Combate ao Feminicídio. A mobilização também aconteceu simultaneamente em outros 180 municípios paranaenses. Nós sabemos que a violência contra a mulher ela é fruto também da naturalização desse crime que deve ser enfrentado, sim, com políticas públicas, mas com educação e com solidariedade. Muitas vezes a vida dessa mulher pode ser salva se as pessoas se importarem. Quando você se importa, você transforma. A data foi criada por uma lei estadual de 2019 em memória da advogada Tatiane Spitzner, assassinada pelo marido em Guarapuava no mesmo mês em 2018. A caminhada está na 3ª edição e é um dos principais atos públicos no Paraná para lembrar as vítimas e alertar sobre a violência de gênero. Só no primeiro semestre de 2025, o Paraná registrou 45 feminicídios. Embora o número represente queda em relação ao mesmo período do ano passado, o estado ainda ocupa a 5ª posição nacional em taxa de feminicídios, com 1,4 casos por 100 mil habitantes. Em 64% dos casos, o crime acontece dentro da própria casa da vítima. É muito importante que todos tenham consciência que a violência para a mulher ainda está presente na nossa sociedade. É inadmissível, mas está presente. Esse movimento é um movimento de conscientização para que nenhum tipo de violência, nenhum tipo de mal possa continuar sendo cometido contra as mulheres. Organizações da sociedade civil também participaram da mobilização. Mulheres de diferentes bairros, etnias, religiões e idades estiveram presentes. Grupos como o Movimento Mulheres que se Importam, a ONG Mulheres Unidas e lideranças religiosas reforçaram a mensagem de que o combate ao feminicídio é uma responsabilidade coletiva. É que a gente acha que cada um fazendo um pouquinho a gente consegue fazer a diferença. E a gente atende bastante idosas, né? Então, como que eu posso dizer? A gente quer fazer a diferença na vida de cada um. O silêncio traz a agressão. A mulher ela precisa falar, ela tem que dizer o que acontece na casa dela, na rua com ela, porque se nós não nos mobilizarmos, cada vez a agressão vai ser maior. Entre as participantes estava Fátima Rigoni, mãe de Franciele Rigoni, vítima de feminicídio em 2023. A história da filha se tornou símbolo de luta por justiça. Como ela, outras mães e familiares participaram da caminhada para dar visibilidade à dor que se transforma em ação. O objetivo comum é evitar que outras mulheres tenham o mesmo destino. Não adianta a gente ficar aqui fazendo tudo isso se a gente não conseguir levar isso para as escolas, para as igrejas, para toda a sociedade, os segmentos da sociedade. Somos nós todos. Eu como mãe, eu luto como mãe. Como mãe, eu sou amputada, como disse Cissa Guimarães. Ninguém vai repor Franciele Gusso Rigoni na minha vida. Mas nós podemos
diminuir o que está ocorrendo se nós agirmos. É ação que eu peço. Nessas passeatas, é ação que nós temos que pedir. Não é protesto, é socorro. A Fran não precisa mais de socorro. Mas muitas mulheres estão precisando hoje. E muitas virão precisando. Mulheres que estão nascendo vão precisar. Casos de violência podem ser denunciados de forma anônima. O Disque 180 da Central de Atendimento à Mulher e o número 190 da Polícia Militar estão disponíveis 24 horas por dia. Também é possível registrar a denúncia pelo WhatsApp da Central Nacional no número 61 99 61 00 180. O ex-presidente Jair Bolsonaro se negou a falar com a imprensa nesta quarta-feira. Na véspera, a defesa do político precisou prestar esclarecimentos sobre supostas violações das regras impostas pelo Supremo Tribunal Federal. O ex-presidente Jair Bolsonaro foi à sede do Partido Liberal em Brasília nesta quarta-feira. Ele se negou a falar ao ser abordado por jornalistas. Bolsonaro se encontrou com membros do partido enquanto aguarda a decisão do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal sobre se decreta ou não a prisão preventiva dele. A ameaça foi feita depois do compartilhamento de um discurso do político por apoiadores no momento em que Bolsonaro foi proibido de usar as redes sociais. Na terça-feira, a defesa do ex-presidente disse ao ministro que o cliente não descumpriu a medida cautelar que proíbe o uso de redes sociais, incluindo postagens e falas em perfis de terceiros. Os advogados afirmaram que o ex-presidente não tem controle sobre postagens realizadas e pediram que o ministro esclareça se a decisão envolve a proibição de concessão de entrevistas. A manifestação da defesa foi motivada pela decisão de Moraes, que determinou um prazo de 24 horas na segunda-feira para que Bolsonaro explicasse o descumprimento da medida cautelar. O líder da direita exibiu a tornozeleira eletrônica e deu entrevista ao visitar a Câmara dos Deputados, e as imagens foram publicadas em diversos perfis nas redes sociais e na imprensa. Vamos enfrentar a tudo e a todos. O que vale para mim é a lei de Deus. Com a decisão do Supremo Tribunal Federal favorecendo o parecer do presidente Lula em aumentar o IOF, 183 entidades de Santa Catarina reclamaram de venezuelização do Brasil. A nota oficial pede a adoção de medidas que diminuam a máquina estatal e também o gasto público. Assunto claro para o jornalista Tiago Pereira, que já está por aqui. Tiago, boa noite. Boa noite, Andréia, toda a nossa audiência qualificada da Pix TV. Essa é mais uma decisão que repercute, né? A gente acompanhou todo esse imbróglio do IOF e o Supremo ultrapassou, né, seus limites, né? Extrapolando aí já uma decisão do Legislativo que tinha impedido que esse aumento, essa nova taxa viesse a acontecer, aí favorecendo o governo e aí as entidades preocupadas, porque segundo elas, se é preciso criar essa regra para você aumentar a arrecadação do Estado, para manter a máquina pública, o ideal seria reduzir custos, né? Mas não é isso que acontece, a gente já vem falando há bastante tempo aqui no Pix News, né? As entidades usaram um tom, eu diria até pesado, reclamando do quê? Como a gente falou, do aumento de tributos, esse tão temido, né? E com o aval do STF, como eu falei, sem reduzir gastos, o governo federal cria um novo mecanismo, aumentando ainda mais a cobrança de impostos. A carta não cita o Supremo Tribunal Federal diretamente, mas nós sabemos, como a gente noticiou aqui, que Alexandre de Moraes deu o aval ao governo, já que a medida havia sido barrada pelo Congresso Nacional. Antes dele tomar a decisão, foi feita uma conciliação. O governo, né, que é o executivo, o legislativo, junto com o judiciário aí representado pelo STF. Mas eles não haviam entrado em acordo e aí o Alexandre de Moraes toma a decisão. A carta que diz que a vida do brasileiro está se tornando um inferno, começa com o título "Não aguentamos mais".
Para eles, está ficando cada vez mais evidente que o Brasil caminha a passos largos rumo à venezuelização da população. A gente está ficando parecido com o nosso país vizinho. E vai além, eles cobram também a redução da máquina pública, criticando fortemente as despesas do governo federal que não param de subir. As entidades, entre elas as câmaras de dirigentes lojistas, os sindicatos do comércio de habitação e também a Associação das Micro e Pequenas Empresas do Estado, falam o óbvio, que o Brasil está desconectado do mundo real. Parece que a gente vive numa terra de faz de conta. Em um trecho eles dizem, abre aspas, esses iluminados mal conseguem andar com a cabeça erguida nas ruas, sob pena de sofrer a imediata reprovação daqueles que os sustentam. E dá sinais. Vamos aqui na tela, olha só. Esse é um trecho da carta das entidades, 183 entidades catarinenses. Nós estamos calados demais e sofrendo demais. O Brasil está na contramão de avanços civilizatórios durante conquistas e essa conta sempre amarga é suportada por todos nós. Dizer basta não adianta. Nós precisamos reagir e logo, se ainda quisermos ter um país para chamar de nosso. É uma carta com muita simbologia, uma semântica interpretativa forte para que a gente possa refletir sobre os dias que nós estamos vivendo. É interferência de um poder no outro, é aumento de carga tributária, é um governo que não pensa na redução da máquina pública em detrimento, claro, a gente sabe, dos compromissos de campanha, que é natural, é normal, mas você não pode sacrificar o povo. Você tem que ter um limite aí. Se prometeu X cargos, tenta encaixar. Se não der, senta na mesa, conversa. Porque quem não pode sofrer é a população, que está aí vivendo dias temidos. E agora, com essa decisão do IOF, aumentando aí uma série de utilizações que a população faz, entre elas o próprio cartão de crédito, crédito rotativo, né? E ainda mais agora complicando com essa questão da tarifa que a gente vem falando, ó, desde a semana passada, quando o Donald Trump anunciou, e a gente vai noticiar aí no segundo bloco que já teve acordos. Não é bem assim como a gente está falando, já teve acordos sim com Japão e Filipinas, mas no Brasil, hoje, claro, teve uma reunião na Câmara Interamericana para tratar desses assuntos e o Brasil ficou com o apoio de 40 países. Mas não basta, é preciso convencer o principal, que é os Estados Unidos, já que vem de lá essa medida. Então a gente aguarda, né, um posicionamento aí do governo sobre essa manifestação das entidades. É claro que alguns deputados, inclusive federais da esquerda, vêm criticando, dizendo que a carta não tem muita validade porque se juntou todas as CDLs, e aí citam até municípios pequenos. Mas o Brasil é aonde? O Brasil é aqui, na cidade onde a gente vive, o Brasil é na ponta, não é em Brasília, não é no estado, a gente vive na cidade. E quem sente é o comércio, é quem está no dia a dia com a população que gasta, que consome. E certamente as CDLs aprovam, assinam embaixo, porque estão vendo redução nos seus faturamentos, né? Com certeza. Por hoje é só, a gente volta na sexta-feira trazendo mais atualizações aí Na sexta-feira você está de folga, então eu vou estar aqui na bancada, mas também não vou perder a oportunidade de dar aquela pitadinha na política nacional. É isso aí, já aproveitando então, antecipando, sexta-feira é seu aniversário, parabéns. Obrigado, um bom descanso a todos. Até lá então, Thiago, até mais. Até. E agora, intervalo, e você vai ver a seguir, OMS alerta para mortes por fome em Gaza. No futebol, Vasco e Bahia são eliminados na Sul-Americana. Fluminense é o único brasileiro garantido nas oitavas da competição. E ainda, fãs prestam últimas homenagens a Ozzy Osbourne, líder da Black Sabbath. Voltamos em instantes. Aqui no interior a estrada tem que ser boa. E se for com buraco, credo, a gente perde um tempão. Por isso a gente tá feliz com o novo programa
programa do Estado em parceria com as prefeituras. O Estrada Boa Rural. O programa vai arrumar dezenas de estradas rurais em toda Santa Catarina. Agora meu pai vai levar a produção bem rápida na cidade. Vai sobrar mais tempo para tomar chimarrão e comer a minha cuca. Estrada Boa Rural. Governo de Santa Catarina. Quer uma dose de realidade? O álcool aumenta a dose de violência. Aumenta a dose de câncer. Aumenta a dose de custo público. O álcool mata uma pessoa a cada 12 segundos no mundo. Até quem nunca bebeu uma dose pode ser vítima. Senadores, se o álcool faz mal à sociedade, tem que ter mais imposto. O que é Garopaba? É luz, é verão, é esporte, é música, é tainha, é tempero, é história, é encanto, é tradição, é cultura, é pra criança, é pra família. Garopaba é a Garopaba. Venha viver de perto. A saúde em Santa Catarina acaba de alcançar uma marca histórica. 1 milhão de cirurgias realizadas. O sucesso da saúde catarinense é uma realidade. É claro que precisamos melhorar muito ainda e vem mais por aí. Com investimentos em novas tecnologias e a valorização dos hospitais, estamos fazendo a diferença na vida de milhares de catarinenses. Compromisso com quem mais precisa. Governo de Santa Catarina. De volta com Pix News, agora 8h26. Vamos com alguns destaques internacionais. A fome e a pouca entrada de alimentos na faixa de Gaza ligaram sinal de alerta também na Organização Mundial da Saúde. Nesta quarta-feira, o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom, falou sobre o atual quadro vivido pelos moradores do território palestino, devastado pela guerra lançada por Israel contra o Hamas. Uma grande proporção da população de Gaza está passando fome. Não sei como chamar isso, senão fome em massa. E é algo criado pelo homem. E isso é muito claro. E isso acontece por causa do bloqueio. Eu já disse em minha declaração, mais de 80 dias de bloqueio contínuo. E agora, claro, há uma abertura, mas não é suficiente. É apenas um tratamento superficial. E as pessoas estão passando fome. Imagine, 1.026 pessoas morreram enquanto tentavam se alimentar. Se elas não estão morrendo de fome, imagine o risco que estão correndo suas vidas. Não sei por que estamos discutindo isso aqui. Imagine risking their lives. I don't know why we're even splitting hairs here. Mais cedo, o governo de Israel negou qualquer responsabilidade sobre a fome em Gaza. Em Gaza hoje não há fome causada por Israel. Existe, no entanto, uma escassez criada por homens do Hamas. Agora, muitas vezes a história completa não está sendo contada. Este sofrimento existe porque o Hamas o criou. O sofrimento existe porque o Hamas faz com que isso aconteça. As denúncias sobre a escassez de alimentos em Gaza se multiplicaram nesta semana. Nesta quarta, mais de 100 ONGs alertaram que um cenário de fome em massa se propaga no enclave e ressaltaram que os próprios colegas sofrem com a situação. O cenário também foi denunciado pela Agência da ONU para Refugiados Palestinos, que relatou funcionários famintos e exaustos e criticou o trabalho desenvolvido pela Fundação Humanitária de Gaza, conhecida pela sigla GHF, apoiada pelos Estados Unidos e por Israel, com a qual a ONU se recusa a trabalhar e cujas distribuições levaram a cenas caóticas e mortais. O Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos destacou que forças de Israel mataram mais de 1.000 pessoas que tentavam obter ajuda no enclave palestino desde o final de maio, a grande maioria perto das instalações da GHF. O exército israelense nega ter bloqueado o fornecimento de alimentos e, na terça, relatou que há 950 caminhões de ajuda humanitária em Gaza, aguardando que agências internacionais os coletem e distribuam. Organizações humanitárias afirmam que toneladas de ajuda humanitária intacta estão em armazéns fora do território e até mesmo dentro dele, mas que estão sendo impedidas de entregá-la.
Donald Trump acusou o ex-presidente democrata Barack Obama de traição. O presidente americano Donald Trump pediu que o democrata seja julgado. Trump o acusa de ter propagado informações falsas sobre uma possível interferência eleitoral russa. Depois do que fizeram comigo, seja certo ou errado, é hora de ir atrás das pessoas. Obama foi pego diretamente, então as pessoas dizem: ah, você sabe, um grupo. Não é um grupo, é Obama. As ordens dele estão escritas, os papéis estão assinados. Os papéis saíram direto do escritório deles. Eles enviaram tudo para ser altamente confidencial. Bem, o altamente confidencial foi divulgado e o que eles fizeram em 2016 e em 2020 é muito criminoso. Donald Trump acusa Obama e Hillary Clinton, a candidata democrata derrotada nas eleições presidenciais de 2016, de disseminarem informações falsas para desmoralizá-lo quanto à possível interferência russa na campanha que o levou pela primeira vez à Casa Branca. O republicano se opõe às conclusões dos serviços de inteligência dos Estados Unidos, que afirmam que Moscou realizou uma campanha de invasões cibernéticas e manipulação em redes sociais para impulsionar Trump e desacreditar Hillary Clinton. Um relatório bipartidário do Comitê de Inteligência do Senado, presidido pelo ex-senador e atual chefe da diplomacia Marco Rubio, concluiu em 2020 que a campanha de Trump buscou maximizar o impacto de vazamentos de documentos democratas roubados pela inteligência militar russa. O objetivo era, segundo o relatório, beneficiar Trump e prejudicar Hillary Clinton. E o presidente Donald Trump anunciou acordos comerciais com o Japão e as Filipinas, que incluem tarifas de 15% sobre produtos japoneses que entram nos Estados Unidos e tarifas de 19% sobre produtos filipinos. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez o anúncio por meio da plataforma Truth Social logo após a visita do presidente filipino Ferdinando Marcos Jr. O arquipélago vai pagar tarifa de 19% sobre as exportações para os Estados Unidos, um ponto percentual a menos do que o valor que seria aplicado a partir de 1º de agosto. Washington impôs tarifas ao país, apesar das relações de defesa cada vez mais estreitas entre Estados Unidos e Filipinas, um antigo território americano que já foi colônia espanhola. O presidente republicano ameaçou dezenas de parceiros comerciais dos Estados Unidos com novas tarifas a partir de 1º de agosto, caso as negociações fracassem. O Japão foi exposto a tarifas de 25%, mas graças ao novo acordo comercial, vai pagar tarifas recíprocas de 15% aos Estados Unidos. Trump também mencionou investimentos no valor de 550 bilhões de dólares nos Estados Unidos e disse que vai abrir a economia do país para carros e arroz americanos. O Japão, que passou anos com preços estagnados ou em baixa, começou a sentir a inflação após a invasão russa da Ucrânia em 2022. Os preços do arroz dobraram e temia-se que a situação piorasse com a ameaça de tarifas aduaneiras americanas de 25%. A indústria automotiva japonesa, que emprega 8% dos trabalhadores do país, já enfrenta as consequências das tarifas de 25% impostas por Trump ao setor. De acordo com o representante comercial do Japão, as tarifas de 50% sobre as importações japonesas de aço e alumínio não estão incluídas no acordo comercial anunciado entre os dois países. Donald Trump está sob pressão para fechar acordos comerciais com dezenas de parceiros. Até essa terça-feira, além do Japão e Filipinas, Trump também fechou acordos com Indonésia, Reino Unido e Vietnã. Mais 2 times brasileiros foram eliminados da Copa Sul-Americana. Vasco e Bahia deixam a competição na fase dos playoffs. Dos 8 representantes do Brasil, apenas o Fluminense segue na disputa. 5 já estão fora. Em São Januário, o Vasco ficou no empate por 1-1 com o Independência Del Valle e se despede da Sul-Americana antes mesmo das oitavas de final. Spinelli marcou para os equatorianos com um peixinho no primeiro tempo. Verratti, após um cruzamento, empatou na segunda etapa.
O clube carioca havia sido goleado por 4-0 no jogo de ida no Equador. O resultado aumenta a pressão sobre o gigante da colina. O Vasco ainda não venceu desde a retomada após o Mundial de Clubes. A equipe soma 2 derrotas e 2 empates. Já o Bahia, depois do empate sem gols no primeiro jogo na Arena Fonte Nova, entrou em campo precisando de uma vitória para se classificar. Mas a equipe foi envolvida pelos colombianos e aos 27 minutos da primeira etapa, o zagueiro Santiago Mingo recuou mal. O goleiro Marcos Felipe se complicou e Murilo finalizou com o gol aberto. O América de Cali ampliou no último lance do confronto. Garcês balançou as redes e garantiu a vaga nas oitavas. O adversário na próxima fase do time de Cali será o Fluminense, com jogos previstos para as semanas dos dias 13 e 20 de agosto. O esquadrão eliminado volta as atenções para o Brasileirão, Copa do Brasil e Copa do Nordeste. E ainda pela Sul-Americana, o Grêmio entra em campo hoje contra o Alianza Lima, às 9h30 da noite. O tricolor gaúcho precisa da vitória para ir às oitavas. No jogo de ida, os peruanos venceram por 2-0. O Atlético Mineiro joga amanhã contra o Bucaramanga. O Galo venceu a primeira partida por 1-0. E já na Copa América Feminina, com 2 gols de falta de Yasmin, o Brasil venceu o Paraguai por 4-1 na noite desta terça em Quito e garantiu vaga na semifinal da competição. Yasmin foi o grande nome da noite. Aos 14 minutos do primeiro tempo, em cobrança de falta pelo lado esquerdo do campo, a lateral bateu direto para o gol e acertou o canto direito da goleira paraguaia, abrindo o placar para o Brasil. A seleção repetiu a dose novamente com ela. Nova falta, novo gol. Em jogada idêntica do primeiro, a bola foi colocada no mesmo canto e as brasileiras ampliaram o placar. No segundo tempo, Amanda Gutierrez balançou as redes. A atacante do Palmeiras recebeu do lado esquerdo de ataque, venceu a defensora paraguaia e bateu cruzado para ampliar o placar. O Paraguai tentou responder com Cláudia Martinez, que aproveitou a falha de Isa, venceu a disputa e definiu na saída de Lorena, balançando as redes para as paraguaias. O quarto gol do Brasil foi uma pintura de Duda Sampaio. A meio-campista recebeu de Ângela, matou no peito e acertou um belo chute. Brasil 4-1. Já classificado e 100% na competição, o Brasil enfrenta a Colômbia nesta sexta-feira, às 9 da noite, no fechamento da fase de grupos. Ok, boa sorte então, né? Mudando de assunto, Santa Catarina é cenário de uma novela portuguesa. A produção de Terra Forte encerrou as gravações da novela nesta semana, retornando ao país português para a conclusão das filmagens em estúdio, com imagens belíssimas aqui do estado de Santa Catarina. A locação das filmagens em território catarinense ajuda a promover o turismo internacional. A equipe da novela portuguesa Terra Forte, produzida pela emissora TVI, finalizou nesta semana as gravações em Santa Catarina. A primeira novela portuguesa a destacar amplamente o território catarinense promete projetar Santa Catarina para o mundo, com um foco especial nas paisagens naturais, na cultura açoriana e em todos os elementos que tornam o estado único no Brasil. As gravações contemplaram locações em diversas regiões, mostrando a diversidade cultural, histórica e geográfica de Santa Catarina. A equipe gravou cenas em Santo Antônio de Lisboa e no Ribeirão da Ilha, em Florianópolis, locais com rica arquitetura e cultura portuguesa. Com estreia prevista para o segundo semestre de 2025, a novela será exibida em mais de 90 países ao longo de 10 meses. Além da exibição tradicional, os quase 200 capítulos da novela Terra Forte também estarão disponíveis em uma plataforma de streaming. A trama, que mistura romance, drama e cultura, tem potencial para despertar o interesse turístico, além de ampliar o reconhecimento internacional de Santa Catarina, especialmente entre os países de língua portuguesa. De acordo com o governador Jorginho Melo, a novela é uma vitrine importante para mostrar o que o estado tem de melhor. A morte de Ozzy Osbourne, líder do grupo de heavy metal Black Sabbath, mobilizou fãs em todo o mundo, especialmente em 2 cidades.
Descanse em paz, Ozzy Osbourne, e obrigado pela sua música. Foram algumas das frases entoadas em Birmingham, terra natal da lenda britânica do heavy metal. Na cidade inglesa, fãs se reúnem na Black Sabbath Bridge para prestar homenagem ao vocalista do grupo que morreu aos 76 anos. Black Sabbath e Ozzy Osbourne são o coração e a alma de Birmingham, e sempre serão. A música deles é atemporal. Quando todos nós tivermos partido, a música deles estará aqui para sempre, para ser passada para a próxima geração. Ele começou o heavy metal, sabe? O Black Sabbath, quer dizer. Não tem ninguém melhor, né? Estávamos por perto e só queríamos vir e prestar nossas homenagens. O cantor, que foi diagnosticado com mal de Parkinson em 2019, morreu apenas 2 semanas após subir pela última vez no palco em Birmingham. Apelidado de Príncipe das Trevas, certa vez arrancou a cabeça de um morcego com uma mordida durante uma apresentação. As performances e os sucessos lhe garantiram uma estrela na calçada da fama em Hollywood, nos Estados Unidos, que ficou cheia de admiradores e homenagens. Ele é muito importante na cena do rock. A música No More Tears é muito especial porque é atemporal. É cada parte dela, cada instrumento é tão bom. Escutava quando queria me animar ou quando não estava me sentindo bem. Ozzy é uma lenda. Ele é ouro. Estou aqui para celebrar Ozzy. Ozzy, sua vida e tudo o que ele nos trouxe. Sua música, seu palco, suas apresentações, tudo. O primeiro álbum do Black Sabbath, de mesmo nome, alcançou o top 10 no Reino Unido em 1970 e pavimentou o caminho para uma série de álbuns de sucesso. O grupo chegou a vender mais de 75 milhões de álbuns em todo o mundo. Um sucesso que continua vivo. E assim a gente encerra o Pix News desta quarta. Nossas reportagens e a íntegra da edição você pode rever no nosso canal no YouTube, Pix News HD. Acesse lá, curta e compartilhe os nossos conteúdos. Mais notícias também no pixtv.com.br. Fique agora com o CinePix e a gente se encontra amanhã. Até lá! Pix TV, conectando você ao melhor conteúdo todo dia.